alguns países já abriram suas fronteiras para brasileiros, muitos deles destinos populares para nós aqui no Brasil, e alguns estão em vias de, já anunciaram data e algumas das regras para os brasileiros irem. Arthur Andrade, editor-chefe, está nesse bastidores do turismo, falando diretamente do Canadá, por exemplo, e acabou de sair dos Estados Unidos. Eu, Rodrigo Vieira, fui para a Suíça e fui para o México, também em viagens pelo Portal Panrox. A gente vai dar algumas dicas e falar sobre planejamento e tudo que tem envolvido, e tudo que envolveu nossas experiências, né, Arthur? Como é que está a experiência aí do Canadá? Isso são 4 experiências bem diferentes em pouco tempo que a gente teve, né? O Rod foi para a Suíça e quando voltou as regras já tinham mudado. Foi para o México, que é um país que desde o começo da pandemia está aberto e tem poucas exigências. Eu vim para os Estados Unidos com visto de exceção de trabalho para cobrir o IPW. Aproveitei e vim para o Canadá, que já estava aberto. Vou voltar para os Estados Unidos e apesar de serem 2 países vizinhos, com regras teoricamente muito similares, tem diferenças. Então, a gente vai trazer aqui 10 dicas e mais uma dica bônus para que você e seu passageiro se planejem, saibam tudo o que vai acontecer na medida do possível, que as coisas vão evoluindo para o bem e para o mal muito rapidamente. Então, fique ligado aí nas nossas dicas. A gente vai começar com planejamento. Planejamento nesse pós-pandemia é fundamental, porque as coisas estão diferentes, né? Além dessas exigências todas que a gente vai falar, os processos estão diferentes. Vou citar o exemplo da Disney, que você tem que marcar o dia para ir no parque em Orlando, um dos 4 parques da Disney. Você tem que escolher o dia certo. Então, antes de ver o hotel, você tem que ver se tem lugar no parque. Não adianta você ter hotel e não conseguir ir no parque e vice-versa. Então, esse planejamento é muito importante. Os mercados domésticos, em geral, estão muito aquecidos, então disputam lugar com esse internacional que vai reabrir agora com tudo, né, dessa demanda reprimida. Tem muitas regras, tem muitos documentos necessários, coisas que você precisa tirar, às vezes, com uma certa antecedência, né? O meu processo de visto foi um pouco demorado, porque tem essa exceção, né, para os Estados Unidos, mas as fronteiras vão abrir em novembro. Já para o Canadá foi tudo muito rápido. O visto eu tirei online, e o visto eletrônico, como eu já tinha o visto americano, em 5 minutos chegou a aprovação, e para entrar no país também tive que baixar um aplicativo e preencher uns documentos. É muita etapa, então o planejamento é fundamental. Então, a primeira dica é planeje-se. Planeje-se. E a E segunda? vale lembrar que o Canadá já abriu realmente, de fato, as fronteiras para o viajante a lazer, né? E você foi como exceção aos Estados Unidos para o IPW. Então, enfim, o planejamento é feito mesmo de exceções e de regras, então planeje-se. Dica 2. A mudança, a dinâmica de tudo, né, Arthur? De todas as regras. Tem o meu caso da Suíça, que eu fui à Suíça dia 18 de agosto, fiquei lá 9, 10 dias num fan tour. Aí, quando eu voltei, dias depois, as regras já mudaram, porque o grande diferencial da Suíça para o brasileiro era que a Suíça aceitava a Coronavac, que é a vacina mais aplicada aqui no Brasil. Então, esse diferencial caiu rapidamente, em questão de dias. Agora, o brasileiro que toma Coronavac pode ir à Suíça, mas não teve a liberdade que eu tive de entrar nos lugares sem comprovar, nos atrativos sem comprovar nada, não precisei fazer teste enquanto estive lá. E agora, quem tomou Coronavac precisa, porque a Suíça passou a adotar as regras da Agência Europeia de Saúde, que não reconhece diretamente a Coronavac como uma vacina aprovada nas fronteiras ali da União Europeia. Então, as regras mudam nos países, as pessoas pegam Covid no meio do caminho, né? Flexibilidade é essencial. Então, lá no começo da pandemia, muita compra já vinha com asterisco, né, Arthur, da flexibilidade, já estava muito em evidência, e agora nem todos os produtos, né, possuem essa flexibilidade mais, né? Então, você tem que ter esse plano B, né? E se eu testar, eu tive que fazer ontem um teste para voltar para os Estados Unidos. E se der positivo, qual vai ser meu plano B? E se mudar a regra no jogo, eu tenho como resolver? Por exemplo, acho que há 2 semanas ou menos, os restaurantes aqui de Vancouver exigem o certificado de vacinação.
Então, você está com esse certificado à mão, ele está em inglês, ou seja, são regras que vão mudando, então a flexibilidade é muito importante, né? Então, você tem que ter essa possibilidade de ter o plano B, de ter como adiar a viagem, de ter como ficar no país mais tempo, e para isso tem que ver as regras do que você comprou, tem que ter um bom seguro viagem também que vai te ajudar aí nessa flexibilização. Então, apesar de ser contrastante com a primeira dica, planejamento, ter flexibilidade é importante, porque esse planejamento, no meio de uma pandemia, com as regras mudando tanto para o bem e para o mal, ele é muito importante. Então, flexibilidade e planejamento, por incrível que pareça, andam juntos. Andam juntos. E a terceira, qual que é? A terceira é atenção à documentação. O que você acabou de mencionar sobre aceita documento em português. A Suíça, quando eu fui, aceitava o cartãozinho do SUS. Agora, muitos países só aceitam o aplicativo, o Conect SUS, porque ali vai ter a sua versão em inglês e espanhol. Inglês, né? Então, é importante guardar tudo nos aplicativos, né? Manter a cópia, enfim, impressa no aplicativo para você ter isso pronto ali quando uma autoridade, um hotel, um restaurante exigir, né? E alguns países exigem que você baixe o aplicativo do país para ter o passe sanitário, como na França. Aqui no Canadá, no ArriveCan, você põe vários desses documentos lá já. Quando eu embarquei para o Brasil na American Airlines, tive que baixar o Verifly, já coloquei os documentos lá, o que facilitou no check-in, já estava tudo lá, e o vistinho de aprovado, que a minha documentação estava ok, ou seja, você tem que fazer isso com antecedência. Então, você vai ter, assim, vários aplicativos no seu celular que você vai usar durante a viagem e os documentos estão lá. Tem aquelas pessoas que são mais ansiosas ou atenciosas, e tem também a versão impressa de tudo, né? Que aí você acaba guardando a versão impressa de tudo e checa todos os detalhes, né? Se o seu nome está certo, eu fiquei meio paranoico lá quando eu fiz o teste para vir para o Canadá, que aceita só o PCR, né? Não aceita o antígeno que eu fiz ontem para ir para os Estados Unidos. E aí o meu nome estava De Silva. E aí eu fiquei meio paranoico. Será que vão encrencar que o meu nome é Da Silva? E aí pedi para eles mudarem, eles mudaram. E agora aqui no Canadá também está com um errinho no nome. Eu vou ter que passar lá e ver. Ou seja, é muito detalhe, é muita coisa, mas os aplicativos realmente ajudam, né? E até para entrar aqui nos restaurantes tem um aplicativo do Canadá, mas eles estão aceitando. Eu mostrei o do SUS em inglês e o passaporte para mostrar que sou eu, o mesmo nome ali, e entrei em todos os restaurantes normalmente. Então, documentação em dia e, de preferência, na palma da mão. Isso mesmo. A quarta dica é regras de entrada em cada país. Vai de tudo que a gente falou até aqui, mas é sempre bom ressaltar que cada país tem sua lista de vacinas aceitas. No meu caso da Suíça, mudou rapidamente. De repente, a Suíça adotou os protocolos europeus. Então, tem que ficar atento dia após dia no que cada país aceita, quais formulários são necessários, né? Declaração juramentada. Se você vai visitar mais de um país, você tem que ter um serviço de atualização dessas regras, e isso em todo o site ou do Ministério da Saúde ou do Ministério de Turismo dos países. Você tem um serviço lá que geralmente eles te mandam as atualizações. Então, eu que viajei para 2 países, Estados Unidos e Canadá, são regras diferentes. Então, eu tenho que saber. Fiz o teste de antígeno para entrar nos Estados Unidos. Mentalmente, eu posso achar que é o mesmo para o Canadá, e não é. No Canadá só aceita o PCR, né? Então, isso acaba, lá voltando lá para o planejamento, trazendo mais detalhes para o seu planejamento e ficar de olho nas regras, como o Rodrigo falou, que elas vão mudando ao longo da pandemia. A tendência é que melhorem, né? O Rod falou dessa questão das vacinas. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente foi no FW, eles falaram que a tendência possível é de que eles aceitassem todas as vacinas da OMS. Para entrar no evento, o FW em Las Vegas, qualquer vacina da OMS era aceita. Então, pode ser que os Estados Unidos também acabem aderindo a isso, que é diferente da Europa, né? Alguns países aceitam a recomendação da OMS, outros não, só da União Europeia. E daí vale 2 lembranças aqui. A primeira é que a Coronavac é aceita no OMS, justamente, e a segunda é que o PCR para entrar no Brasil.
Talvez a gente, Na regras de volta, né? entradas nos países, brasileiro precisa de PCR para entrar no Brasil. Então, 72 horas antes de embarcar de volta, faça isso. Eu encontrei com brasileiros no México que não sabiam disso, e antígeno não é aceito por aqui. E assim, a gente falou de países que têm várias regras e são muito burocráticos e rígidos com isso. Como é que foi a entrada no México, Rodrigo? No México, desde o começo da pandemia, eles adotaram essa estratégia de controlar a pandemia em cada destino, mas nada, não me cobraram nada. Tem uma taxa do estado de Quintana Roo, agora que é onde eu fui, né? Cancún, Playa del Carmen, que é uma taxa, um QR Code que, sinceramente, eles não cobraram em momento nenhum da viagem. Eu paguei essa taxa de $12, mas eles eu não fui requerido para apresentar. E assim, um formulário muito rápido para ir embora, perguntando se você já teve alguns sintomas, mas de resto, nada. O evento, por outro lado, a ILTM, que eu fui cobrir lá, essa sim fez uma bolha, antígeno para entrar no evento, todos os cuidados de distanciamento e tal. Vacinação não precisava. Vacinação no México não precisava. Já no evento também não, porque no EPW precisava. Não, bastou antígeno. E eu perguntei para os brasileiros do staff do evento, eles falaram que não teve nenhum caso positivo de Covid, mais de 700 pessoas. Então, de certa maneira, deram sorte, mas... No EPW parece que teve 3 casos de jornalistas e a questão é que, assim, você, para entrar nos Estados Unidos como visitante internacional, você tem que fazer o teste. Tem que apresentar um teste negativo. E para entrar no país, no evento, tinha que ter o certificado de vacinação. Quem é doméstico, não. Quem é doméstico e está vacinado, não precisa fazer o teste. Então, você acaba indo para o evento não testado e pode ser que você esteja transmitindo aí o vírus para algumas pessoas. Outra coisa interessante, quando eu entrei no Canadá, porque as regras mudam muito, né? Então, para a sinalização dos países, às vezes não dá tempo de atualizar, né? E o grande letreiro falava assim, a partir do momento que você entra, você tem que cumprir a quarentena. Eu já olhei para aquilo e falei assim, olha, e só falando de quarentena, clique aqui para marcar o seu teste, e aí embaixo, numa tarjinha verde que eles atualizaram depois, se você é 100% vacinado, você não precisa fazer. São coisas que vão dando ansiedade, mas que no vão fim... dando ansiedade. Tudo isso para dizer que a pandemia ainda existe, contágio ainda acontece, vacinado não está livre de contágio, para nos levar à dica 5, que são protocolos na viagem, né? Siga os protocolos, continue usando a máscara em locais fechados, álcool em gel, distanciamento. Os voos, como é que foram, Arthur? Nos voos, as aeromoças estão bem rígidas, assim. Tem gente que fica com aquele narizinho de fora, ela bate no bracinho e fala, coloca para cima. Elas são rígidas mesmo. E não, os voos estão bem lotados, os voos domésticos, né? Não tem como no Brasil aquele processo de sair por fileira. Até taxiou e parou no portão de embarque, todo mundo levanta, aquela vida normal que a gente estava vendo lá em 2019. A gente achou que isso poderia mudar um dia. No Brasil continuou, né? Mas aqui eu acho que nem nunca teve, talvez. Não. Mas eles dão, no voo que eu peguei interno aqui para vir de Las Vegas para o Canadá, eles dão um lencinho para você higienizar seu assento, se você quiser. Tem álcool gel na entrada e teve serviço de bordo. Teve refrigerante, suco e um snackzinho. Beleza. Vamos para a dica 6, nos destinos, as novas regras de cada destino. A gente já falou sobre isso, mas não custa Mas é que no mesmo país você pode ter cidades com regras diferentes. Também. A gente está tendo isso no Brasil, né? O Rio passou a exigir em atrações e eventos e lugares fechados o certificado de vacinação, né? De pelo menos uma dose. Outros destinos do Brasil não exigem. Então, o Ceará ameaçou ali uma cobrança, aí teve aquela briga judicial, né? A Baviesp vai exigir, né? Um teste negativo ou um certificado de vacinação. Então, dentro do destino, as atrações acabam tendo regras diferentes, assim como o restaurante e assim como as cidades, né? Uma cidade pode exigir e a outra cidade não. Então, é ficar de olho no que o destino, que medidas ele está tomando, que pode ser diferente do nacional, como aconteceu no Brasil, né?
A gente viu, não que tivesse uma coordenação nacional, mas a gente viu cada estado adotando suas medidas. E de tudo que a gente fala até aqui, lá do começo da pandemia, quando eu entrevistei a então presidente do WTTC, né, do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a Glória Guevara, na época, ela me falou que, como consequência do 11 de setembro, era justamente o que causava essa ansiedade no viajante e essa insegurança, eram esses conflitos de regras. Poxa, então eu vou num país e eles pedem para eu tirar o sapato para passar na segurança, mas nesse país aqui eles não pedem, então quer dizer que esse país é menos seguro. Então, desde o começo, o WTTC vem pedindo para as regras serem unificadas. O IATA Travel Pass, de repente, é uma tentativa de que isso aconteça, mas, por enquanto, nesse pós-vacina, nesse início de pós-vacina, muito pelo contrário, né? Falando em segurança, quando eu vim de Las Vegas aqui para Vancouver, como o meu portão de embarque era num terminal novo, e que eles estão testando um novo sistema de segurança, a gente teve que descer uma escada, passar por um novo raio-x e um novo controle de passaporte. Tinha uma máquina nova, super high-tech. Você não precisa tirar nada da mala mais. O computador, você coloca tudo lá. O sapato, sim, você continua tirando, né? Os bolsos tem que estar vazio, mas foi muito mais rápido. Você não tem que ficar tirando o computador e outras coisas, aparelhos eletrônicos da mala. É um novo processo que eles chamam de Innovation Gateway, alguma coisa assim, né? O portão da inovação, que já está, que a TSA dos Estados Unidos já está testando em alguns aeroportos. Eu tenho a impressão que a tendência de que as regras sejam unificadas, mas a via é longa ainda. A gente está em período de pandemia ainda, não chegamos ao pós-pandemia, né? Chegamos durante a vacinação, então... É pós-pandemia porque é pós-começo da pandemia, mas ela ainda está entre nós. Então, que dica aí? 7? Vamos para 7. O serviço está diferente, mais demorado. Já haviam falado isso para a gente dos Estados Unidos em um Bastidores do Turismo. Lá naquele Bastidores com a Cláudia, da Pegasus, e com a Heloísa. Com a Heloísa Praz. Faltam pessoas para trabalhar, muita gente foi demitida ou saiu do turismo durante a pandemia, se recolocou, os produtos, os fornecedores não estão necessariamente ainda contratando tudo de uma vez, até porque a capacidade de um hotel está limitada, um parque também está com as suas capacidades limitadas, então viajante, principalmente viajante de alto padrão, de luxo, tenha um pouco de paciência nesse início. Você não vai deixar de curtir a viagem, mas pode ser sim que haja uma demora a mais ali no meio do caminho, uma falha ou outra, né, Arthur? Todos os hotéis e as companhias aéreas estão reclamando da dificuldade de recontratar as pessoas. Então, isso afeta o serviço, né? Não tem como. Alguns serviços não voltaram, tipo room service, em alguns hotéis, ou andares especiais, né, que tinha para viajantes corporativos, ou andares para VIPs, não voltaram porque não tem gente para atender. E isso ainda vai demorar um pouco. E com essa dificuldade de contratar, quem fica também está estressado, está trabalhando mais. Então tem que ter um entendimento, né, de que é uma situação de exceção e é uma retomada. É uma retomada onde as empresas estão feridas, estão com prejuízos, as pessoas passaram por um trauma muito grande e retomar é difícil, né? Não é assim, estalando o dedo, está tudo normal de novo. Então é um processo. Então esse processo está diferente, está demorado. Então, não exija que seja o mesmo serviço de alguns anos atrás, nem nas lojas, nem no restaurante, nem nos hotéis. E nos hotéis, por exemplo, uma das opções é você não pedir a arrumação do quarto, exatamente por isso, né? Nem mais pelo contato, é exatamente porque o staff está menor e a gente acostumou, né, a não ter mais tanto contato, assim, de ter uma arrumação diária no apartamento. Mas eu senti falta do room service, porque não tem funcionário. E você está trabalhando, quer comer alguma coisa, eu tinha que descer e sair para comprar alguma coisa. Nenhum hotel que eu fiquei, nem em Las Vegas, nem aqui no Canadá, tinha room service reativado. Beleza, vamos para a dica 8. Por falar em compreensão, por falar em mundo quase 2 anos do início da pandemia, há feridas, prejuízo, estresse, né? É um passado ainda muito dolorido, muito recente também, a questão da Covid, da pandemia. Então, é tudo muito novo, destinos reabrindo.
que você diria? Sem exageros, Arthur, compreensão geral? Exatamente. É um momento de celebrar, né, de voltar, mas é um momento de voltar com o pé no chão e tendo aquela empatia que a gente falava tanto lá no começo da pandemia, de uma empresa ajudar a outra, né? A cadeia do turismo, ela é feita de várias etapas. Se uma etapa não ajudar a outra e não tiver esse entrelaçamento, esse congraçamento, essa ajuda, não vai funcionar, né? Você não pode jogar a culpa. Ah, não, isso aqui foi um erro da reserva da gente de viagem. Não, isso aqui é da companhia aérea, o problema. Ah, não, isso aqui foi o transfer que fez errado. Todo mundo tem que se ajudar, um hotel ajudar o hotel vizinho, e o viajante chegar com essa, já que você está voltando a viajar, né, chegar com esse propósito de que você está ajudando aquela comunidade a voltar também, a retomar sua economia. Câmbio, dica 9. Se puder comprar no Brasil, o que você puder comprar no Brasil, compre, certo? Os preços estão mais altos por conta do dólar versus real. Você sempre foi muito fã dos Estados Unidos e agora está nos Estados Unidos novamente, voltou. Pode dizer para a gente como é que está a experiência de compra com esse câmbio e com essa O pandemia? câmbio sim um grande problema e as tarifas estão mais altas porque teve esse momento de redução de capacidade, agora o mercado doméstico está muito aquecido. Vamos ver como vai se comportar a reabertura a partir de novembro, né? A gente deu nota dizendo que a busca de passagens já aumentou 300% na Latam, não sei mais quantos por cento em outra companhia. Não vai ter lugar para todo mundo, com certeza o preço vai subir. E o câmbio deve continuar nesse 5 e pouco. Então, o que der para comprar no Brasil, que você pode parcelar, né? Ingressos, seguro, pagar tudo no Brasil vai facilitar para você, seu passageiro aí, poder parcelar e poder ter um controle maior dos gastos, né? Ainda mais que aumentou o IOF também, né? Você pagando no cartão de crédito aqui, ainda vai aumentar. Falta só resolver a questão do IRRF, da GMS das agências. Você não tinha te prometido para essa semana? Não, para essa semana não. Disseram que estão em vias de, que a velocidade do trade do governo não é a mesma velocidade de trade, enfim, isso é. Alô, Ministério do Turismo, hein? Estamos esperando essa notícia aí, além da liberação dos cruzeiros. O Ministério Cadê? do Cadê? Turismo, ao que parece, tem colaborado. O problema tem sido a conversa com as outras pastas, principalmente a economia. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Vamos lá Então, para a qual décima dica? dica. Vamos para a décima Décima. dica. Viajar com seguro viagens. Viagem sempre protegido. Praticamente todos os principais seguros nacionais oferecem proteção contra a Covid-19. Então, sempre mais do que nunca, viagem protegido com seguro viagem, ou não é? E naquela questão das disrupções, vai ter que ficar mais, perdeu a mala, não sei o quê, o seguro viagem sempre tem uma quantia ali para ajudar você nesse momento. Não vai naquela, meu cartão de crédito. Compra o seguro, o custo-benefício é muito bom e tomara que você não use nem para questão hospitalar, nem para questões de disrupção na viagem. Exatamente. Bom, essa seria a nossa última dica, se não tivéssemos Dica bônus. Gastar mais para serviços exclusivos, menos aglomeração, viagens também a céu aberto, curtir mais, né? Valorizar essa experiência, né, Arthur? Valorizar os serviços. Então, isso o agente de viagem pode entrar muito bem, assim, eu vi isso, sabe aonde? Em Pipa, em Natal. A gente fez um passeio de barco com a Luke, a gente estava com o pessoal da Cora, eram 3 pessoas no barco. O Jorge, da Luke, a Antonieta, eu e a Laila, 4 pessoas. E tinham barcos do lado, tinham 20, 30 pessoas naquele barco, uma aglomeração. Precisa disso, não dá para dividir em grupos. Você vai ter que pagar mais, você vai ter que investir mais por um passeio mais exclusivo, mas nesse momento é melhor você investir para você ter um serviço melhor, para você ficar mais isolado e não estar nessa aglomeração. Então, de repente, investir num hotel mais espaçoso, que tenha muita área aberta, investir em passeios mais exclusivos, né? Por isso que a gente acha, e o mundo acha que o luxo vai voltar mais rapidamente, com essa questão da exclusividade, né? Os hotéis no interior que tenham muito espaço, que tenham suítes com varanda, ou seja, dá para investir mais, não vamos exagerar de fretar um jatinho para irmos sozinhos, claro, tem mercado para isso, como a gente vai ver no nosso anuário de luxo que a gente vai lançar no final de outubro, mas dá para planejar melhor aquelas experiências.
De repente, Uhum. pagar por um lugar melhor no teatro, Uhum. pagar por um... Que Broadway também está exigindo certificado de vacinação, né? Tá seguro lá dentro, mas de repente é melhor ter uma experiência melhor, que você fica mais seguro e menos ansioso assim nesses lugares. Então, é isso. Essa dica número 2 é gastar um pouco mais, mas gastar com inteligência e gastar mais alinhado com esse momento aí. E o agente de viagem pode ajudar seu passageiro com isso. Gastar com um agente de viagens, com um consultor de viagens. A Magda Nassar me falou hoje que precisa mudar esse nome agente de viagens para curador, consultor de viagens, porque a responsabilidade desse profissional quintuplicou nesse momento pós-vacina, nesse momento que em breve será pós-pandemia. Não é isso aí? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente vai trazer mais, que a minha viagem continua aí por São Francisco e Las Vegas. E a gente vai trazer várias matérias especiais aí nas próximas semanas. Então, continue acompanhando no portal e na revista Panrosas. Pessoal, vendam viagens e abusem da responsabilidade. Valeu, um abraço. Até o próximo Bastidores. Tchau.